Nossa conversa sobre confissão, nós vamos começar a ver agora outro meio de prova, que é a prova testemunhal. E aí, para que a gente comece efetivamente a conversar sobre a prova testemunhal, nós precisamos entender, o que é testemunha, afinal de contas. E aí, como nós já conversamos em alguns momentos quando tratamos da teoria geral do direito probatório, nós vimos que uma das fontes da prova seriam as próprias pessoas, os próprios indivíduos. E utilizando a fonte de prova, o indivíduo como fonte de prova, nós vimos que tinha um meio de prova do depoimento pessoal, que nós já estudamos, que são os depoimentos das partes, tanto o autor como o réu, que são ouvidos em juízo, geralmente na audiência de instrução. E também temos a prova testemunhal, que é um meio de prova que tira a prova da fonte indivíduo, certo? E a testemunha, justamente, é a pessoa natural, distinta dos sujeitos do processo, ou seja, nem autor nem réu, que é chamada em juízo para dizer o que ela sabe sobre o fato probando. Então, antes de mais nada, a gente tem que conceber testemunha primeiro como um terceiro que não faz parte do processo. Testemunha não é parte do processo. Essa é a primeira observação que nós devemos fazer. Segundo, é uma pessoa que, mesmo não sendo parte no processo, ela tem conhecimento sobre o fato probando, ou seja, sobre o fato que pende uma controvérsia e que precisa ser provado nos autos para dar prosseguimento à demanda, seja para julgar procedente ou para julgar improcedente, certo? E aí, a testemunha, ela tem conhecimento do fato probando através de algum de seus sentidos. Ela vai relatar aquilo que ela tem conhecimento e que tomou conhecimento por algum de seus sentidos. Ou pela visão, ela viu o fato acontecer, ou pela audição, ela escutou aquela declaração, escutou a ocorrência daquele fato, pelo olfato, ou pelo paladar. Então, através de qualquer dos sentidos, a testemunha pode efetivamente declarar que tem conhecimento do fato que está tentando ser provado naquele processo judicial. E aí, quando vocês estudam a história da prova testemunhal, vocês podem ver que em alguns momentos da história, do relato histórico desse meio de prova, que ele é tido por alguns como uma prostituta das provas. E por que ela é chamada como prostituta das provas? Porque, efetivamente, a prova testemunhal, primeiro, é a prova mais comum dentro de um processo judicial, Eu acho que todo mundo já ouviu falar em testemunha. E aí, alguns meios de prova são mais sofisticados, digamos assim, como a prova pericial, que é uma prova que exige o conhecimento técnico, científico, enfim, um conhecimento específico sobre uma determinada área de conhecimento e que precisa de um expert para analisar aquele fato. Então, não é uma prova tão comum, nem em todo tipo de processo que a prova pericial ela pode ser deferida e pode efetivamente ser realizada. Mas a prova testemunhal, em regra, ela pode ser utilizada em qualquer processo judicial. E aí, o fato dela ser tida, às vezes, como prostituta das provas, também é relacionado à sua ordinariedade, É uma prova que é muito comum, pode ser utilizada geralmente em qualquer tipo de processo. Ela também é uma prova que, por vezes, é falha. E essa falha está intimamente ligada à falibilidade humana. Porque, às vezes, você vê uma coisa, pensou que efetivamente tinha acontecido aquilo, mas você se enganou. Ou então a pessoa efetivamente comete o falso testemunho em juízo. Diz uma coisa que efetivamente não viu, não ouviu, ou que efetivamente não aconteceu. Então, diante dessa ordinariedade e falibilidade desse tipo de prova, não obstante ela ser muito utilizada, ela é entendido em alguns momentos do seu deslinde histórico como a prostituta das provas. Mas a gente não deve mais enquadrar a prova testemunhal com esse tipo de caracterização. Porque, efetivamente, como a gente já vem estudando, com relação ao direito probatório, nós vemos que o juiz ele não vai dar
o valor tarifado a determinadas provas. Não existe o tarifamento das provas no direito brasileiro, nós já vimos isso. Não existe uma legislação hoje que diga a prova testemunhal tem um valor X, a prova documental tem um valor Y, a confissão tem um valor Z. Não, o juiz, de acordo com a análise do conjunto probatório, certo? A análise do que tem nos autos, ele vai motivadamente justificar qual o valor que ele vai dar a cada meio de prova que foi produzido naquele processo. E com a prova testemunhal acontece da mesma forma. Então, a testemunha, ela é um indivíduo que vem ao processo para dizer em juízo qual o conhecimento que ela tem sobre aquele fato que está sendo controvertido, que o juiz, no seu saneamento, ele determinou que aquele fato precisa ser provado por outros meios de prova, além dos já existentes no processo, e aí pode chamar uma testemunha para avalizar ou falar sobre aquele fato e tirar as dúvidas que porventura ainda existirem, certo? E é uma coisa muito importante, a testemunha, ela deve falar o que ela tem conhecimento sobre o fato, mas ela não deve realizar juízos de valor sobre o fato que ela está narrando. Então, qual é a função da testemunha? A função da testemunha é ir perante o juízo e dizer o que ela tem conhecimento sobre o fato que está lhe sendo perguntado. Ela não é correto a testemunha chegar e dizer, com relação à batida do carro, aí o juiz ficou em dúvida se realmente ocorreu essa colisão, se aquela colisão ocorreu da forma como estava sendo relatado nos autos, e aí ele chama o testemunha, um pedestre, que estava no momento e foi colocado no rol de testemunhas do autor do réu, e chama essa pessoa para participar da audiência de instrução e falar sobre aquele fato. E aí, no momento da audiência de instrução, o juiz pergunta à testemunha, senhor fulano, o senhor... Primeiro ele vai perguntar se conhece autor, se conhece réu, e com relação ao fato, ele vai querer saber se, senhor fulano, ocorreu no dia tal, no horário tal, o senhor estava na rua tal. Se ele disser sim, então o senhor tem conhecimento sobre uma batida de carro, aconteceu uma batida de carro, aí ele vai relatar, sim, ocorreu uma batida de carro, o carro cinza entrou desse jeito na via e acabou colidindo com o carro vermelho, e aí ele vai relatar no processo, na audiência, o que efetivamente aconteceu naquele dia. Mas ele não é o correto a testemunha chegar e dizer, efetivamente o carro cinza entrou naquela via de forma errada, e por conta dele ter entrado de forma errada, ele bateu no outro carro. Por conta disso, ele tem a obrigação de pagar a indenização por danos materiais e morais, por conta disso, disso e disso. Ou seja, aí ele está indo além da descrição do fato e já está fazendo um juízo de valor, atribuindo uma relação jurídica decorrendo daquele fato que ele está narrando. E essa não é a função da testemunha. Trazendo isso que a gente está conversando para a atualidade dos fatos no nosso país, nós temos um exemplo muito claro e muito bom sobre o que eu estou conversando aqui com vocês. Não sei se vocês acompanharam o depoimento de Sérgio Moro na questão da investigação que está tendo sobre o presidente da República em relação da interferência do presidente, né, uma interferência política nos trabalhos da Polícia Federal. E aí, dentro dessa investigação que está sendo feita, foi chamado Sérgio Moro, né? Como, obviamente, que não é judicial, ainda não foi um depoimento judicializado, né? Mas foi um depoimento perante um delegado da Polícia Federal, e nesse depoimento, vocês podem perceber, pelo que foi exposto no Jornal Nacional, e também que está contido no próprio depoimento, eu tenho, inclusive, uma cópia do depoimento, que eu posso até colocar como exemplo para vocês analisarem depois, quem quiser eu posso mandar por e-mail. E aí vocês vão analisar que foi perguntado a ele se ocorreram os fatos que estão sendo narrados, foram narrados em suas palavras, quando ele efetivamente saiu do Ministério da Justiça, e também que foi falado pelo presidente. E aí, nesse momento, ele relatou os fatos que aconteceram.
ele relatou que houve um pedido do presidente em relação à mudança da superintendência do Rio de Janeiro. Ele relatou que o presidente, efetivamente, em mensagens por aplicativo, requereu, disse que precisava mudar a diretoria da Polícia Federal. Ele relatou o que aconteceu, mas no momento em que foi dada a palavra para ele fazer algum juízo de valor sobre a intenção do presidente em relação a essa troca, tanto da superintendência quanto da Direção-Geral da Polícia Federal, a resposta dele foi que, com relação à intenção do presidente nesse tipo de troca, a Polícia Federal e o Poder Judiciário deveriam perguntar ao próprio presidente, que será, no caso, parte da investigação, parte do processo. Obviamente que aí a gente está fugindo um pouco do processo civil para processo penal, mas só para ilustrar o que a gente está conversando. E aí ele se eximiu de fazer qualquer tipo de juízo de valor em seu depoimento. Ele agiu como uma verdadeira testemunha. Por quê? Porque ele relatou os fatos, né, que estavam pendendo controvérsia sobre eles, porque ele disse uma coisa, o presidente disse outra, e aí ele não fez nenhum tipo de juízo de valor. Ele apenas relatou o que aconteceu e disse que as intenções e as consequências jurídicas dos fatos relatados por ele caberia à Justiça, ao Poder Judiciário, efetivamente impor qual era a relação jurídica e quais eram as consequências jurídicas desse fato. Então, trazendo aqui para o estudo da gente, o que é que a gente pode tirar de lição? Testemunha tem a função de ir em juízo e falar sobre o conhecimento que ela tem de um fato que está sendo objeto de discussão judicial. Mas a atribuição de valor sobre as consequências jurídicas daquele fato deve ser feita pelo juízo e não pela própria testemunha, certo? E aí, quais são os tipos de testemunha que podemos ter? Podemos ter a testemunha presencial, que é aquela que efetivamente presenciou o fato probando pessoalmente. Ela estava lá no momento que aquele fato aconteceu, como no caso do exemplo que eu falei, do pedestre que estava na via no momento da batida do carro. Então, ela presenciou a batida do carro, que é o fato probando. Pode ser uma testemunha de referência, ou seja, ela ouviu falar do fato por um terceiro, ou seja, ele não estava lá no momento, mas ela estava em outra via e viu uma pessoa correndo e dizendo, houve uma batida de carro. Então, ela, apesar de não ter presenciado a batida, ela ouviu falar que aconteceu o fato por uma terceira pessoa. Testemunha referida, que o juízo tomou conhecimento da existência dessa testemunha através do depoimento de uma outra pessoa no processo. Por exemplo, nessa questão da batida do carro, as partes estão dando seu depoimento e aí o réu diz, não aconteceu dessa forma que o autor está falando, inclusive existe um pedestre fulano de tal que estava no momento da colisão e viu que não aconteceu dessa forma. Então, o réu, em seu depoimento pessoal, ele se referenciou a um indivíduo que estava lá no momento, que seria um testemunho presencial, mas que não está nos autos. Nesse momento, o juiz, ele pode pedir para chamar essa testemunha que foi referenciada por uma das partes. E essa testemunha pode ser referenciada por uma das partes, por outra testemunha, por qualquer depoimento existente no processo, certo? Testemunha judiciária é aquela que vai relatar em juízo o conhecimento que tem sobre o fato. Testemunha instrumentária é aquela que presenciou a assinatura de um instrumento, certo? Do ato jurídico e também o firmou, ou seja, também o assinou. No caso de escritura pública de compra e venda, a testemunha efetivamente acompanhou a confecção daquele instrumento e pode até, inclusive, ter firmado o documento e ela vai ir em juízo falar e relatar sobre aquele fato. E aí, para vocês vão perceber ao longo dessa aula que prova testemunhal, o estudo sobre a prova testemunhal, não obstante ter essa parte introdutória de entender do que é testemunha, quais as espécies de testemunha, qual é a função da testemunha dentro da produção da prova, ela é um meio de prova que o seu estudo é muito dogmático,
porque existe o procedimento, ele está muito bem delimitado pelas normas do Código de Processo Civil. Então, vai chegar um momento que nós vamos efetivamente ter que ler os dispositivos do Código de Processo para entendermos o encadeamento do procedimento da produção dessa prova, certo? E aí eu deixo o relato para vocês que os artigos para acompanhar essa matéria são os artigos 442 a 463 do Código de Processo Civil, certo? E quando é que é admitida a prova testemunhal? De acordo com os artigos 443 e seguintes, nós podemos perceber que, em primeiro lugar, o juiz, o 443, certo? Indeferirá a inquirição de testemunhas, primeiro, sobre fatos já provados por documentos ou por confissão da parte. Então, nós vemos, primeiro, que será inadmissível prova testemunhal quando o fato já foi efetivamente comprovado por documento ou quando o fato já foi comprovado através da confissão da parte. Então, seria uma perda de tempo, um desperdício de tempo para o Poder Judiciário requerer a oitiva da testemunha sobre um fato que já está provado, ou por prova documental ou pela confissão. Segundo, o juiz também deferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Ou seja, se nos casos, nós já vimos que os casos que versam sobre direito real, imobiliário, de bens que eles excedam o valor de 30 salários mínimos, eles só podem ser provados através de prova documental. Então, não adianta eu coletar a prova testemunhal nesses casos, porque exige uma prova documental. E também nos casos de prova pericial, como no caso, eu acredito que eu já falei para vocês, no caso do dentista de Alagoas, que efetivamente tem uma ação judicial defendendo o direito dele de ser indenizado, porque deu um problema no equipamento de raio-x. E aí, como o juízo, a juíza da causa não tem conhecimento técnico para efetivamente saber se existiu o erro ou o defeito do equipamento, ela requereu o exame pericial para efetivamente comprovar o defeito do equipamento. Na minha concepção, poderia ter sido comprovado de outras formas, através das provas documentais que eu carreguei aos autos e também das provas testemunhais que foram produzidas em juízo. Mas no entendimento do juízo, o único meio de prova é efetivamente comprovar aquele defeito seria uma prova pericial. Então, se houver constatação que o fato a ser provado, ele só pode ser provado por meio de prova documental, como no caso do direito real sobre imóveis acima de 30 salários mínimos, ou por meio de prova pericial, então não adianta se produzir prova testemunhal, certo? E aí, logicamente, existem as exceções, nós vamos conversar sobre elas, porque e está previsto no 444, no artigo 444, que vamos ler agora, se efetivamente não tiver como a gente produzir essa prova documental com relação a esse imóvel, ou não existe condição de se efetivamente realizar a prova pericial, então deve-se admitir a prova testemunhal, a produção da prova testemunhal, com pelo menos o início da produção probatória sobre aquele fato, já que não existe possibilidade da produção das provas que seriam as provas mais corretas, que será a prova documental ou pericial. E aí o artigo 444 vem dizer que, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Então, digamos o seguinte: existiu, uma das partes comprou um imóvel, certo? Da outra. E aí não foi feita escritura pública, nem muito menos o registro daquela aquisição. E aí existe apenas um documento particular, que vocês sabem que o documento particular, nesses casos, direito imobiliário, direito real imobiliário, não transfere a propriedade. Mas aqui no interior, existe muita transferência de propriedade, pelo menos existia, e ainda tem muito documento irregular em relação a isso.
havia a transferência da propriedade através de procuração. Procuração não é um documento hábil de transferir propriedade. Né? Para quem estuda direito, isso é claríssimo, tem que ficar muito claro. Procuração não transfere propriedade, certo? E aí, o que é que acontece muito? Uma parte, né? Eu tenho a propriedade é minha. E aí, eu quero vender para você. E aí, o que era que se fazia? Porque não tinha conhecimento de que tinha que fazer escritura, registro, achava que gastava muito. O que era feito uma procuração, às vezes particular mesmo. Eu passo a procuração para você, para que você faça o que quiser com o bem, venda, troque, enfim. E aí se entendia que, passada essa procuração, a parte que é a outorgada, que recebe os poderes, ela já teria a propriedade do bem. E aí ela fica tranquila, porque ela não compreende e acha que é proprietária do bem para fins de direito. E aí surge um problema judicial posteriormente, e efetivamente essa pessoa quer discutir em juízo que a propriedade é dela e não daquela pessoa que já teria vendido, teria pago o preço e tudo mais. Acontece que a parte que vendeu omite em juízo o fato de ter recebido o dinheiro, né, e diz que efetivamente não passou a propriedade, e aí fica um imbróglio para poder comprovar efetivamente essa compra e venda. E aí o artigo 44 diz que, nos casos em que, regra geral, o fato ele deveria ser comprovado por prova documental, né? Que seria a prova documental correta, seria o quê? Escritura pública, registro público, tudo direitinho. Inexistindo a prova documental, pode-se admitir a existência de prova testemunhal se existir pelo menos o começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Então, nesse caso que eu relatei para vocês, o início de prova escrita seria justamente essa procuração, que mesmo não havendo decorrendo dela qualquer efeito de transmissão de propriedade, é um início de prova documental de que aquela pessoa, efetivamente, ela passou a propriedade. E aí, a prova testemunhal pode ser produzida para corroborar esse conjunto probatório que já existe, certo? O artigo 445 diz que também se admite prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Então, vamos lá. Regra geral. A prova testemunhal pode ser produzida em qualquer tipo de processo, para comprovar qualquer ato, certo? Essa é a regra geral. Quais são as exceções? Primeira exceção. Não será admitida prova testemunhal quando o fato já tiver sido provado por documento ou por confissão. Segunda exceção. Não se admitirá produção de prova testemunhal quando o fato só puder ser provado por documento ou por exame pericial. Qual é a exceção da exceção? A exceção da exceção é que, no caso em que só puder ser provado por documento, não se tem condição de ter esse documento que comprovaria, admite-se a prova testemunhal quando houver um início de prova documental produzido pela parte contra a qual se pretende produzir a prova testemunhal. Segunda exceção da exceção, quando, no caso, o credor não pode ou não poderia, moral ou materialmente, obter aquela prova, ou por questões de parentesco, ou por questões, de modo geral, das práticas comerciais do local onde ele contraiu a obrigação, certo? E aí, temos coisas também bem interessantes com relação à admissibilidade da prova testemunhal, na súmula 149 do STJ, que diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar direito previdenciário, mas uma das principais demandas judiciais de direito previdenciário é justamente as aposentadorias rurais.
de uns tempos para cá, o INSS vem, de um modo geral, negando praticamente todos os benefícios que lhes são requeridos, a não ser que você chegue já administrativamente com um conjunto robusto de prova mesmo, que o INSS não tem como negar. Mas, tendo pelo menos uma vírgula fora do lugar, ele já arruma um jeito de negar aquele benefício. Então, uma das principais demandas na área previdenciária é justamente a questão de requerimento de aposentadoria rural ou de benefício por incapacidade rural, certo? E aí, o STJ tem uma súmula, que é a 149, que diz que, para comprovar a atividade rurícola, que é a dizer que aquela pessoa efetivamente é um trabalhador rural, não cabe prova exclusivamente testemunhal para ela obter aquele benefício previdenciário. Então, nesse caso, o STJ estaria já atribuindo um valor negativo à prova testemunhal de antemão. Mas aí, mesmo com talvez acredito que erro do STJ, dentro do que a gente estudou sobre teoria geral da prova, em que concebemos que o ordenamento jurídico brasileiro ele não admite a questão das provas tarifadas, né? Nós não podemos, de antemão, já dizer que uma prova tem um valor maior ou menor do que as demais a serem produzidas num processo judicial, né? Isso é bem temerário. Ao mesmo tempo que temos essa concepção já arraigada no direito processual civil brasileiro, nós temos uma súmula do STJ que vai na contramão desse entendimento e diz de antemão a prova testemunhal, exclusivamente testemunhal, não bastaria para comprovar a atividade rurícola para efeito de obtenção do benefício previdenciário. E aí, para existir um meio termo e um equilíbrio entre o paradigma que temos hoje na teoria geral do direito probatório no Brasil e essa súmula, o STJ já deu algumas decisões judiciais no sentido em que, diante das peculiaridades do caso concreto, certo? Pode-se afastar a aplicação dessa súmula e verificando que existe a impossibilidade de se apresentar outros meios de prova, como as provas documentais, como o contrato de arrendamento e demais tipos de prova, pode-se admitir a prova exclusivamente testemunhal para se comprovar a atividade rurícola, analisando justamente as peculiaridades do caso concreto. Então, essas decisões do STJ, que são posteriores a essa súmula, elas trazem justamente um temperamento da aplicação dessa súmula e fazem, no caso concreto, que é assim que tem que ser, o distinguish entre efetivamente o que está acontecendo naquele caso, que está sendo julgado hoje, e a fundamentação que ensejou o enunciado 149 da súmula do STJ, certo? E isso realmente é o que deve ser feito no julgamento de um caso concreto. E aí, terminando essa questão da admissibilidade da prova testemunhal, nós paramos por aqui na aula de hoje e na próxima aula nós vamos continuar a estudar a prova testemunhal, que aí nós vamos falar sobre a capacidade para testemunhar e vamos também estudar o procedimento da prova testemunhal com a leitura dos artigos do Código de Processo Civil e efetivamente a análise desses artigos do CPC.